turma do Cangaço em Foco aqui novamente. Estamos aqui para hoje abordar novamente, como sempre fazemos, algumas perguntas, responder na verdade alguns seguidores. E hoje a gente vem com 5 perguntas, reforçando aí o convite a todos vocês que se inscrevam aí no nosso canal, dá um likezinho aí nos vídeos e comenta, coloca alguma pergunta, que a gente está sempre respondendo, respondendo todo mundo, certo? A primeira pergunta aqui para hoje, acompanhe os nossos outros vídeos, que tem muito vídeo de perguntas e respostas, vídeos de curiosidades, locais históricos, principalmente aqui no Ceará, enfim, vão acompanhando que sempre tem um toque diferente aí no nosso canal sobre o cangaço. A primeira pergunta vem do Lauro, falou aqui, não falou a localidade, tem colocado Lauro. É sempre interessante colocar a cidade para a gente abordar e o estado, ok? Enfim, o Lauro, ele pergunta o seguinte: Lampião era amigo dos coronéis? Né? A pergunta do Lauro aí, se Lampião era amigo dos coronéis. Bem, naquela época, né, do cangaço, que ali de 1915, 18 a 1940, nós sabemos que existia também o coronelismo, né? Então, em meio de tudo isso, coiteiros, coronéis, volantes, né? Os cangaceiros, de fato, a gente sabe que era uma relação realmente aí que envolve muito mistério também, muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que já foi pesquisada, mas pairam ainda as dúvidas, né? Mas que existem realmente os fatos realmente concretos, né? Que não vou dizer só Lampião, mas Corisco, Zé Sereno, Zé Baiano, os principais líderes da época do cangaço, eles tinham realmente uma amizade, né, digamos assim, com alguns fazendeiros, alguns coronéis, né, porque os coronéis naquela época tinham realmente muitas propriedades, enfim, fazendas, era quem realmente comandava nas áreas que os mesmos moravam, né. Então, nós temos o exemplo aqui do coronel Isaías Arruda, do coronel Santana, né, na Serra do Mato, onde Lampião era acolhido por ele. Então, como Lampião era acolhido que lá inclusive ele conheceu o bando dos Marcelinos aqui, então, Lauro, não tem como deixar de dizer que existia uma certa relação entre alguns líderes do cangaço com alguns líderes também da época do coronelismo, né? Alguns coronéis. E a gente cita aqui, até porque nós já fizemos algumas matérias, inclusive com familiares, né? Com o neto do coronel Santana aqui também. E nós ainda vamos, inclusive, fazer outras matérias. Por isso que a gente pede lá aí que, para complementar entre um vídeo e outro nosso, vocês venham sempre assistindo, porque tem sempre uma informaçãozinha a mais entre um e outro, né? A segunda vem de São Paulo, né? Vamos saudar aqui os paulistas, né? Da Andréia, de São Paulo, capital, né? O cangaço era um movimento que abrangia todos os estados do Norte e Nordeste. Andréia, não. O cangaço ele não abrangia estados nem do Norte e do Nordeste, que a gente sempre frisa aí, fica de fora, né, da relação do cangaço, o Maranhão e o Piauí. O Maranhão e o Piauí a gente não tem, pelo menos eu, que já pesquisei, estudei, já analisei muita coisa, comparei muita coisa. Piauí e Maranhão, na minha opinião, não tem realmente fato algum relacionado ao cangaço. Eu confesso que não, que desconheço. Portanto, Andréia era um movimento, logicamente, do Nordeste, certo? Porém, a gente exclui o Piauí e o Maranhão.
Vamos para a terceira, até porque hoje só são 5, né? Rapidinho hoje. Quais os principais locais que encontramos os pertences da época do cangaço? Boa, muito bom. Pergunta excelente aí do Júlio César. Ele que colocou aqui Sergipe, mas não colocou também a cidade, né? Não colocou a cidade. O Júlio César, enfim, saudar os sergipanos. Enfim, existem vários locais onde podemos encontrar pertences da época do cangaço. Os pertences da época do cangaço estão espalhados, digamos assim, muito, principalmente aqui no Nordeste, né? Recente, eu fui no Instituto Histórico e Geográfico lá de Alagoas, né? Lá na Rua do Sol, lá em Maceió. Estive lá em Maceió e lá tem, por exemplo, várias mantas que pertenceram lá de Angicos, do dia do combate a Angicos. Está lá o punhal de lampião alvejado com a marca da bala, o chapéu de lampião, alguns bornais, enfim, vários objetos. Lá no Instituto Geográfico, lá em Maceió. Quem tiver realmente um dia passando por Maceió, tiver a condição de visitar, é muito realmente interessante, muito interessante. Alguns registros aí, ó, que a gente viu lá e tudo. E lá em Triunfo também tem Museu do Cangaço, em Piranhas também você vai encontrar muita coisa, né? Serra Talhada, enfim, existem vários museus, né, vamos dizer assim, do cangaço, né? Em várias cidades realmente do Nordeste. O Júlio César, né? De Sergipe, mais uma vez. A quarta pergunta é essa aí, ó. A quarta. As joias de Maria Bonita foram doadas à esposa de Getúlio Vargas? Essa daqui vem da Cíntia Ribeiro, né? Cíntia Ribeiro, ela que é de Imperatriz, Maranhão. Na verdade, nós já fizemos outras perguntas e respostas que participaram, o pessoal do Piauí, de Maranhão, que a gente já abordou que não tem realmente fatos assim do cangaço, mas que estão sempre participando, né? Interessante. A história do cangaço ela é bem interessante realmente por isso, porque desperta uma curiosidade intensa, né? Todos aqueles que pretendem, né, estudar um pouco, conhecer o que foi, certo? O que foram essas páginas na história do Brasil, né? O cangaço está inserido realmente, não tem como ser retirado da história realmente do país, o cangaço, né? O leque do cangaço é isso. Portanto, quem tem curiosidade, com certeza está procurando através dos canais, e um deles é o nosso aqui, que a gente vem abordando já há um tempo, né? Que é o Cangaço em Foco. Então, Cíntia, as joias de Maria Bonita, o João Bezerra na época, realmente, quando foi se encontrar com Getúlio Vargas, ele levou, inclusive essas aí que vocês estão verificando, ó, ele levou e passou realmente para Darcy Vargas, que é a esposa, que era, né, a esposa na época lá do Getúlio Vargas, que inclusive tem registros, né, dela usando inclusive essas joias, né? Vamos para a última agora, para a quinta. A pergunta é o seguinte: você acha que tinha espaço para o cangaço nos dias de hoje? É o Jerônimo Lima, ele é de Teresópolis, com certeza aí. Vou saudar todos os cariocas, né? Enfim, muita gente do sul, sudeste, como eu sempre falo. A gente aborda aqui e às vezes acha muito que é mais o pessoal do Nordeste, né? Que tem curiosidade e tudo. Mas o Jerônimo Lima, que é de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, ele
pergunta se haveria espaço para o cangaço nos dias de hoje. A resposta com certeza seria não. Será não. A minha resposta é essa. Hoje não tem como. Na verdade, se o cangaço na época, se as forças na época tivessem toda a tecnologia que tem hoje, os armamentos, enfim, a condição de chegar muito fácil a vários locais, teria acabado o cangaço de uma forma bem rápida lá naquela época. Então hoje, com toda a tecnologia, com informação de tudo que nós temos, não tem como um grupo hoje se formar para os ideais que sejam deles, fora da lei, ou da questão que a gente sempre aborda, questão na época do cangaço, questão econômica, questão social, enfim, muitos na época, até pela pobreza, por toda a condição na época do sertão ali e tal, onde viviam, às vezes para alguns jovens era melhor adentrar um grupo do cangaço, seguir uns cangaceiros, do que ficar na vida que tinham, Então hoje, com certeza, seria muito mais fácil, para as forças, seria mais fácil para a polícia realmente encerrar o cangaço sem muito problema, devido aos armamentos, enfim, a tudo que existe hoje em dia, Mas naquela época, com certeza, era uma dificuldade grande para os volantes devido a isso. Os cangaceiros andavam a pé e a volante também. Uma era o gato e o rato ali um atrás do outro, e as volantes, infelizmente, eles não tinham tanta condição para ser mais incisivos para capturar na época os cangaceiros, por isso que tinha dificuldade, Ok, Jerônimo, portanto foram essas 5 que a gente deixa nesse videozinho de hoje aí, aqui no nosso canal. E mais uma vez, vamos lá, vamos compartilhando para os amigos aí, vamos se inscrevendo, dando um likezinho aí nos vídeos, comentando, fazendo pergunta que a gente traz para cá. E é isso aí, até o próximo vídeo e vamos lá, continuando aí, Cangaço em Foco. Um abraço.